Eu sempre inicio o meu discurso agradecendo a Deus pela minha vida, da minha família, amigos e de toda a população do nosso município. Eu sou um parlamentar que tenho trabalhado por políticas públicas em prol da defesa das mulheres. Desde o primeiro dia do início do mandato, eu tenho pautado o meu mandato sobre isso. E aí, quando aconteceu terça-feira, dia 2 de maio, a prisão de um vereador dessa casa versando sobre supostamente um estupro de vulnerável, várias pessoas me procurou para eu tomar alguma postura em relação ao caso. E aí o que eu fiz? Devido ao processo correr em segredo de justiça, eu pedi para o advogado do vereador me habilitar nos autos para eu saber o que de fato aconteceu nesse processo. E hoje eu posso opinar com toda a clareza sobre as informações que eu vou proferir nessa casa. Não tenho receio, até porque eu tenho o meu trabalho como advogado e exerço o meu mandato de vereador com segurança, com honradez e com as bênçãos de Deus. A prisão do vereador e o julgamento das redes sociais. A prisão do vereador Lauro Costa, ocorrido na última terça-feira, aqui em Cacoal, é mais um exemplo de julgamentos e reputações e fake news pelas redes sociais, sem que haja nenhum critério ético, jurídico, social ou científico, sem buscar as informações mínimas necessárias para fazer tal comentário. O vereador foi metralhado em diversos jornais eletrônicos, impressos, TVs, rádios, redes sociais e rodas de conversas, com base em argumentos completamente fantasiosos. Um episódio lamentável de desinformação. Na realidade, é perfeitamente compreensível a conduta de algumas pessoas que condenaram o vereador nas redes sociais, porque isso, infelizmente, é muito comum nos dias atuais. E para provar o que eu estou falando, ontem no Fantástico e na Globo mostrou um senhor que foi linchado pelos moradores de Guarujá, emprestou a moto do colega, e o colega falou, pega ladrão. O outro ouviu, já desferiu várias pauladas e chutes na cabeça, e o senhor faleceu. Um empresário respeitado de Guarujá, e só depois foram saber que era uma brincadeira. Por que não pararam ele e entregaram para a autoridade policial? Não, julgamento pelas próprias mãos. E a verdade sobre o vereador Lauro Clock? Consta uma denúncia no nome do vereador no ano de 2013, quando ele levou 9 facadas de um homem enciumado em Itapuã do Oeste. Ao ser preso, o agressor declarou que tinha tentado matar Lauro porque ele sentiu ciúmes da namorada. A vítima, a namorada do agressor, foi chamada a depor, na presença de sua mãe por ser menor de idade. Ela declarou, abre aspas, Lauro é amigo do meu irmão, amigo da minha família, jamais teve qualquer tipo de relacionamento comigo, nem sequer um beijo. Chamada a depor pela segunda vez, 3 anos depois. A moça com 16 anos, mais uma vez diz, eu jamais tive qualquer relacionamento com Lauro Clock. Durante o depoimento, a vítima, de 13 anos, informou que estava grávida. E depois, com 16 anos, informou que estava grávida de novo. E, senhores, adivinha quem é o pai das crianças? O esposo dela. E quem que é o esposo dela? É o mesmo cidadão, o autor das facadas
contra Lauro Clock em 2013. A vítima, a menina de 13 anos, continua casada com o agressor das facadas. Ele é pai de seus 2 filhos. O camarada que agrediu Lauro Clock com as facadas acabou absolvido pelo crime de estupro de vulnerável, porque ele se casou com a moça, tem 2 filhos e vive com ela até os dias atuais. Ele foi condenado por tentativa de homicídio por 2 anos e 8 meses contra o vereador Lauro Clock, que na época era apenas Lauro. E por que o vereador foi preso? Perguntam os julgadores das redes sociais. Ele foi preso porque teve o nome citado num processo pelo esposo da vítima para atenuar a pena dele, e o Lauro deixou de comparecer no processo. Saiu de Itapuã, levou as 10 facadas, ficou na UTI, depois mudou para Ariquemes. E aí, o restante, toda a população de Cacoal sabe, porque ele mudou para Cacoal, foi vender água de coco na rua, conquistou a população de Cacoal e obteve um mandato aqui nessa casa, que vai até 2024. Fica o questionamento, e tudo isso que eu estou falando consta no processo. Caso alguma pessoa, os julgadores de redes sociais, aqueles que condenaram o Lauro pelo estupro, se encontrar qualquer indício de crime ou informação que tenha indício de estupro, eu volto aqui nessa tribuna, peço desculpas e vou me juntar à lista dos acusadores de Lauro Clock. E agora, como advogado, eu devo afirmar com toda segurança: se o depoimento espontâneo da vítima, repetido por 3 vezes nos autos, não valer nada, como advogado eu devo abandonar todos os livros de direito penal e adotar as redes sociais como um novo tribunal de julgamento. O advogado de defesa do vereador Lauro, o doutor Pio, já pediu ao Tribunal de Justiça a revogação da prisão do vereador. E isso é muito simples de explicar, porque não preenche os requisitos. Como que um homem público, vereador de uma cidade como Cacoal, pode ser declarado foragido, se todas as segundas-feiras está na sessão e durante a semana está trabalhando no mandato? Vereador, conceda uma parte? Sim. Eu, lendo aqui um pedido de cassação do vereador Lauro, através do Partido Socialista Brasileiro, e aqui eu vejo, um mandato de prisão, expedido na data dia 28 de abril de 2023, e no próprio mandato, o endereço que está aqui é o seguinte endereço: Logradouro, BR-364, complemento, quilômetro 101, bairro Centro, cidade de Itapuã do Oeste, Rondônia. Ou seja, a própria Justiça não teve a cautela de buscar a informação onde o vereador reside, e simplesmente tudo isso por má informação. E eu vou mais além. Eu vou aproveitar e pedir 2 minutos para encerrar o meu discurso. Eu, como defensor das mulheres... É só fazer um cumprimento rapidão, tá? Pela ordem. Sem contar que também ele foi candidato a deputado estadual, né? Ficou conhecido no estado todo, né? Acadêmico também. Agora eu vou perguntar para os algozes do vereador que o julgaram nas redes sociais. Você ficaria numa cidade na qual o camarada te deu 10 facadas e falou que iria terminar o serviço, depois de ter ficado hospitalizado mais de 8 meses? O vereador, na época, defendido pela Defensoria Pública, só deveria ter apresentado o seu novo endereço. Mas eu volto a dizer, não há crime de estupro de vulnerável em relação ao vereador Lauro Clock. O que houve foi o crime de estupro de vulnerável do namorado, do agressor do Lauro, que namorava com a menina menor de 14.
que está casado com ela até hoje. Me pediram durante o fim de semana para não tocar no assunto. Eu jamais vou compactuar com injustiça. Jamais. E voltando a falar do advogado, do vereador, ele está calmamente analisando todas as medidas cabíveis para restabelecer a verdade e reparar os danos sofridos por seu cliente. Os algozes do vereador nadaram em rios de água de coco nas acusações indevidas. Resta saber se terão a grandeza para pedirem as necessárias desculpas ou se vão esperar ansiosos pela próxima reputação que desejam assassinar sem conhecer os fatos. E para isso eu trago uma reflexão para a população de Cacoal sobre essa questão de acusação. Há 9 anos, uma mulher foi morta lá em Guarujá, porque foi acusada de estar fazendo magia negra com uma criança. A população linchou essa mulher. Ela morreu. E depois ficou provado que não era a mulher que tinha sequestrado a criança. 9 anos depois, na mesma cidade de Guarujá, parece coisas do acaso. Um senhor pede a moto emprestada, sai com a moto e faz uma brincadeira, pega ladrão. A população pegou e linchou ele. E esse homem veio a óbito. A mesma coisa estão querendo fazer com o vereador Lauro Klock. E olha que eu não votei nele, não é meu colega de partido, não é meu aliado, mas eu tive acesso à informação verdadeira, tanto quanto o advogado de defesa, quanto os procuradores da casa. E para finalizar, eu deixo a seguinte reflexão. Se você aguentou até aqui, mesmo com todas as dificuldades, não desistiu. Continue. Eu sou o seu Deus. Vou te honrar, pois é na paz que a maior tempestade perde a força. Tenham todos uma ótima semana.